Eu gostaria que todos repetíssemos juntos este convite que o Espírito Santo faz através de Oséias, o profeta, no início deste verso, quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos dizer juntos, todos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma vez, conheçamos em conhecer ao Senhor. Amém. Pai, nós pedimos que nesta manhã, por misericórdia e graça, Tu te faças conhecer um pouco para cada um de nós. Que nós, ó Deus, tenhamos fome, sede, ambição de conhecimento do Senhor. E que ao final desse culto a gente possa ter a tranquilidade de saber que conhecer um pouco mais de Ti. Faz isso para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, meu pai dizia que há uma diferença muito grande, e eu já disse isso aqui, entre saber quem é e conhecer. Uma coisa é você saber quem é alguém, outra coisa é você conhecer alguém. Eu sei quem é o presidente da República, mas eu não conheço o presidente da República. Eu sei quem é a rainha da Inglaterra, mas eu não conheço a rainha da Inglaterra. Eu sei quem é o ministro da Fazenda, mas eu não conheço o ministro da Fazenda. E isso para falar de pessoas distantes. Mas o irônico é que muitas vezes a gente convive, sabe quem são determinadas pessoas, mas a gente não conhece estas pessoas, até que a surpresa nos atropele, até que algo que nós não estávamos esperando aconteça. Lamentavelmente, nós vivemos como crentes, e hoje eu quero falar à igreja, e não somente falo da igreja Batista Betel, mas da igreja evangélica de um modo geral, com a grande maioria de pessoas que conhecem religião, são religiosos, vão ao culto nas quartas, vão ao culto nos domingos, vão à escola bíblica dominical, até são dizimistas, participam das atividades da igreja, mas isso apenas como um mecanismo religioso, uma coisa que entra numa rotina, que vai acontecendo dia após dia, e apenas aquilo é feito porque às vezes não há mais o que fazer. Ou como alguns irmãos fazem porque tem medo de não fazer. Há outros que estão no meio da gente, mas que conhecem apenas tradição, costumes, herdados, trazidos ao longo dos anos, e que com o passar do tempo vão se sacralizando, se tornando santos, sagrados, e como diria o ex-ministro Rogério Magri, imexíveis. Há outros que conhecem regras. Eu vi uma mensagem extraordinária nesse congresso sobre isso. Os fariseus eram os mestres das regras, tinham regra para tudo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Viviam para ditar regras, a ponto de Jesus um dia dizer para eles no rosto, olho no olho: vocês nem entram no céu e não deixam os outros entrarem, porque colocam fardos sobre eles que nem vocês cumprem, hipócritas. Acabem com regrinhas. Regra é para Rotary, é para Lions, mas não é para o reino. E a mensagem que eu vi nesse congresso tocou um ponto nevrálgico. Os fariseus eram os campeões das regras, mas um espírito imundo viveu entre eles na sinagoga durante uns 20 anos e nunca foi incomodado. O espírito imundo ia lá para o culto, era uma maravilha. Os fariseus falando, regra para cá, regra para lá, e o espírito imundo dormia o culto todo, porque nunca foi incomodado. E eles falando sobre pureza, exigindo pureza. No dia que Jesus entrou, que abriu a boca, o diabo disse: eu conheço essa voz, eu já ouvi há muitos milênios atrás. E diz a palavra que quando Jesus fala, o espírito imundo se manifesta. E imediatamente se apavora. Passou 20 anos ali e nunca se incomodou com a pregação dos fariseus, que falavam sobre regras, sobre tradições. Mas quando o Filho de Deus abriu a boca, o espírito imundo disse: aqui não é meu lugar, tchau. Há muitos irmãos que passam a vida inteira e só conhecem regras. Outros que só conhecem sua denominação.
a denominação se torna o reino, pensam que o reino de Deus não passa dali, acham que o reino de Deus é contido apenas ali, não entendem que o reino de Deus está para além e para lá disso, que o reino de Deus é muito maior do que a nossa denominação, muito maior do que a própria igreja evangélica, o reino de Deus é maior do que o universo. É a trágica história de Samuel, o profeta, que comia no templo, dormia no templo, morava no templo, sabia tudo. Se Eli precisasse de um substituto, ele era um auxiliar imediato, conhecia tudo do templo, só não conhecia Deus. Conhecia a casa de Deus, mas não conhecia o Deus da casa. Conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o Deus da palavra. Conhecia os hinos de Deus, mas não conhecia o Deus dos hinos. Comia e dormia no templo de Deus, mas não conhecia o Deus do templo. Tanto que quando Deus falou Samuel, Samuel, ele pensou que era Eli. Samuel, Samuel, e por 3 vezes, 2 vezes, ele corre para o profeta e diz: o que é que o senhor quer? E o profeta diz: eu não lhe chamei, até que depois da segunda voz ele percebe o que está acontecendo e diz: esse menino é muito bom em doutrina, é muito bom em teologia, é muito bom em conhecer o templo, ele sabe tudo sobre a casa de Deus, mas é ignorante no conhecimento de Deus, ele não conhece Deus. E deu um empurrão em Samuel, deu um empurrãozinho e disse: olha, quando a voz lhe chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali começou o relacionamento de Deus com Samuel. Meus amados irmãos, só o conhecimento de Deus produz vida. Quem conhece religião, quem conhece só doutrina, quem conhece só tradição, quem conhece só regra, pode ter um bom comportamento, uma boa conduta, mas é como uma flor de plástico, não tem vida. Você já viu coisa mais comportada do que uma flor de plástico? Mas não tem vida. Você já viu coisa mais comportada do que um cemitério? Mas não tem vida. Alguém que vive apenas de tradição, de regra, de costumes, de transmissão de coisas de geração para geração, mas não tem conhecimento de Deus, nunca teve o prazer de conhecer o Senhor Jesus, não tem vida. Certo dia um jovem viu Madre Teresa de Calcutá de joelhos, e depois conversou com ela e disse: estranho, a senhora ficou tanto tempo de joelhos, mas não disse nada, o que estava fazendo? Ela disse: eu estava orando. Ele disse: mas a senhora não falou nada? Ela disse: eu não falo, eu só escuto. E o rapaz intrigado disse: mas durante esse tempo todo ele também não falou nada. Ela disse: ele também não fala, ele só escuta. Era a linguagem do coração. Não precisava a boca se mexer, não precisava falar aquela oração farisaica, hipócrita. Ela disse: eu não preciso falar, eu só escuto, e ele também só escuta, e nos entendemos. E eu me lembrei quando vi essa história do Salmo 19, que diz: um dia faz declaração ao outro dia, e deles não se ouve nenhuma voz. Mas eles falam, os dias estão falando, não se ouve voz, e muitas vezes é no barulho das vozes que a voz de Deus se perde. É de tanta gente querendo falar e dizer tantas coisas que a voz de Deus se perde. Quando eu era um jovem pastor, eu vi uma história que me tocou muito. Diz que num banquete que foi feito para receber um seminarista que voltava de um curso de pós-graduação, a igreja se esmerou, fez um banquete lindo, flores, música, orquestra. O moço era intelectual, era um gênio, todo mundo admirava, moço de um QI altíssimo. E estavam todos ali sentados em mesas muito bonitas, bem preparadas. E ali havia um velho pastor, já de cabelos brancos, curvado pelos anos. E depois de muitas homenagens, de loas, de louvações, de elogios para o menino, deram a palavra ao moço para que ele falasse. Houve uma expectativa muito grande, todos silenciaram, e ele disse que estava emocionado e falou com palavras rebuscadas, e disse: eu gostaria de compartilhar com todos um poema muito bonito, um poema extraordinário, e começou a recitar o Salmo 23, e a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E foi dizendo, e as pessoas
iam ficando assim, quase que saindo das cadeiras. A forma como ele falava, a técnica com que ele falava, o português extraordinariamente rebuscado, as palavras pronunciadas de uma forma minuciosa. Quando ele acabou e disse: certamente habitarei na casa do Senhor por longos dias, a multidão prorrompeu em aplausos, foram elogios, gritos. Bom, esse menino é fora de série, é extraordinário, é o tal. E então ele olhou para aquele velho pastor e disse: eu queria que o senhor também desse uma palavra. E olhou assim meio soberbo, né? Ele era o bom, meio arrogante. Se eu queria que o senhor dissesse alguma coisa. Aquele velho homem, diz a história, foi à frente, apoiou o microfone e disse: eu também quero recitar o Salmo 23. Aí as pessoas disseram: ficou doido, pirou. Agora este velho mostrou que está doido, porque se ele tivesse juízo, já não falaria depois que esse menino falou. E ainda vai falar a mesma coisa. Pronto, vão comparar e ver que o menino dá de 10-0 nele. E o velhinho foi para frente e pegou o microfone e começou: gagueja aqui, gagueja ali, começa de novo e vai falando, e fala, e fala. E o jovem gênio observa que à medida que o velhinho fala, algumas pessoas começam a chorar. Daqui a pouco, quando o velhinho termina o Salmo 23, o auditório está chorando. E aquele menino se incomoda, senta-se ao lado do velho pastor e diz: escute, há um segredo que o senhor nunca me contou. Há alguma coisa que o senhor sabe que eu não sei. Porque eu falei como manda o figurino. Eu obedeci a todos os princípios acadêmicos e fui aplaudido, mas o senhor foi mais fundo do que eu. Eu mexi com a cabeça deles, o senhor mexeu com o coração. O que é que o senhor tem que eu não tenho? O que é que o senhor sabe que eu não sei? Eu disse o Salmo 23, o senhor também disse. Qual é a diferença? E aquele velho obreiro abraçou aquele jovem que iniciava o seu ministério e disse: a diferença, meu filho, é uma só. É que você conhece o Salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do Salmo. Essa é a grande diferença. Você conhece o Salmo que fala do pastor, mas eu conheço o pastor sobre quem o Salmo fala. Meus amados irmãos, nós poderíamos dizer que essa é uma trágica diferença. Quem sabe, honestamente, nessa manhã descobrimos que quase todos nós aqui conhecemos o Salmo do pastor. Quem sabe quase todos aqui seriam capazes de declamar o Salmo 23 inteiro. Mas a pergunta é: quantos aqui conhecem o pastor do Salmo? E eu não estou me dirigindo a incrédulos, eu estou falando a crentes. Crentes que às vezes têm medo da ação de Deus, crentes que às vezes ficam surpresos. Eu conheço um irmão que um dia orou para que Deus curasse um enfermo, e Deus curou. Ele disse: puxa vida, Deus curou. Claro, você pediu, agora está surpreso, porque nunca viu, era novidade. Gente que não conhece o pastor do Salmo. Amados irmãos, conhecer a Deus é, em primeiro lugar, andar com Ele. Amém? Quem conhece a Deus anda com Ele. Não é viver de emoções espasmódicas e passageiras. Não é viver apenas com os olhos encharcados, mas com o coração encharcado. Não é até apenas a face molhada, mas o coração regado pela graça de Deus. Quem vive e quem anda com Deus não vive apenas decorando textos, né? Decora texto aqui, decora texto ali, decora texto aqui, decora texto ali. Decorar textos é um bom exercício, mas isso não denuncia que a pessoa anda com Deus. Não é ter orações pré-fabricadas, oração para isso, oração para aquilo, oração para aquilo, oração para aquilo. Para cada, parece até Laí Ribeiro. Andar com Deus, conhecer a Deus é andar com Deus. 24 horas por dia, louvado seja o nome do Senhor. Você anda com Deus? Você anda com o Senhor na universidade, no escritório, no namoro? Você casado anda com Deus nas suas relações conjugais? O seu leito é imaculado ou é sujo, pecaminoso? Você anda com Deus nos seus negócios? Seus negócios são honestos, corretos?
Há 15 dias um crente de outra comunidade aqui em Maceió, de outra igreja, me disse: pastor, se eu for andar corretamente não ganho dinheiro. Eu digo: amém, é melhor que não ganhe. Agora ande, tenha uns 2 ou 3 prejuízos, você vai aprender que anda, que é possível. Andar com Deus, amados irmãos, é tê-lo como parceiro dia e noite. Em segundo lugar, conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. É não ter ilusões quanto a si mesmo, de que eu sou isso. Eu já tenho tantos anos de crente e nunca promovi um escândalo. Isso não anula o fato de que sou um pecador miserável, de que sou uma pessoa cujos atos para Deus são trapos de imundície. Isaías diz que a nossa justiça para Deus é trapo de imundície. E me desculpem agora a contundência da afirmação, mas a minha memória foi refrescada no congresso. Eu lembrei que já tinha visto isso há muitos anos. Esta expressão, trapos de imundície, no texto hebraico significa a mesma coisa de absorvente feminino usado. É isso. Por mais chocante que pareça, é isso que os meus atos, por mais justos que sejam, aparecem diante de Deus assim. Quem anda com Deus sabe que não é nada. Sabe que por mais justo que se ache, é trapo de imundície. Pedro andou 3 anos com Jesus. 3 anos. É uma coisa que me impressiona. 3 anos, comendo e dormindo, sonhando junto, batendo papo, vendo Jesus curar, ressuscitar, libertar, vendo Jesus trazer o reino de Deus para a terra. Depois de 3 anos seguindo, Pedro miseravelmente trai, nega, jura que não conhece, pragueja. Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita. Alguns dias depois, os dois se encontram à beira-mar da Galileia, cara a cara, olho no olho. E Jesus diz a Pedro: tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez Jesus diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E diz a Bíblia que pela 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E agora o texto diz que ele, ficando muito triste, entristeceu-se. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Um pregador disse que era como se Pedro olhasse para as suas feridas, para a desgraça da sua queda, para a sua fraqueza de caráter, para a sua moral comprometida, para a sua covardia, olhasse para todas as chagas da sua vida e olhasse para Jesus e dissesse: tu sabes tudo, tu vês tudo, tu sabes que eu sou sujo, tu sabes que meu caráter é ruim, tu sabes que eu te neguei, tu sabes o que eu fiz, tu sabes que por dentro eu sou meio podre, mas uma coisa tu sabes que eu te amo. E diz o pastor Ricardo Barbosa que naquela hora Pedro foi ordenado ao ministério pastoral. Numa hora em que todos nós colocaríamos para fora. Quando ele reconhece, quando ele olha para si, quando ele se vê diante de Jesus e diz: tu sabes que eu não presto, tu sabes que eu não sou nada, tu sabes que eu sou uma chaga. Aí Jesus disse: agora tu és um pastor, cuida do meu rebanho, porque nós só conhecemos a Deus quando conhecemos a nós, quando temos certeza de quem somos, quando temos aquela leve desconfiança na alma de que o mundo seria melhor se fosse igual a gente. Certamente nós não conhecemos a Deus. Você já viu que nenhum de nós é apto a reconhecer seus pecados? Nós somos rápidos para apontar os pecados do outro, até para orar pelo outro. Mas você chegue numa classe e diga, pega os seus alunos e diga: eu queria que cada um aqui dissesse quais são os seus defeitos. Aí um vai dizer: o meu defeito é que eu sou honesto demais. Aí o outro vai dizer: eu tenho um grave defeito, meu defeito é que eu sou sincero demais e estou sempre levando paulada. Outro vai dizer: o meu defeito é que eu não guardo rancor. E cada um que vai dizendo defeito só diz virtude, porque está falando de si. Quando fala do outro, misericórdia.
Mas quando fala de si, os defeitos automaticamente são transformados em virtudes. Sabe o que isso reflete? Falta do conhecimento de Deus. Porque quem conhece Deus, conhece a si mesmo. Amém, amados irmãos? E quem se conhece, sabe que a vida é apenas trapo de imundície. E em último lugar, quem conhece a Deus, conhece o seu irmão na fé. Louvado seja o Senhor. Quem conhece a Deus, chega junto com o irmão, chega de lado, chega na hora. Não é aquele que chega depois do problema e diz: se eu tivesse sabido, se eu soubesse, por que não me contou? Dá vontade de dizer: não lhe contei porque ia piorar. Além da dor que eu estou sentindo, outros ainda iriam saber e a coisa ia ficar pior do que está. Mas quem conhece a Deus chega junto. Faleceu agora no dia 3 de abril, foi para o céu, o pastor Mauro Israel, que por 2 vezes foi vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Há 28 anos pastoreando a mesma igreja que ele pegou pequenininha, e quando partiu para o céu no dia 3 de abril, deixou uma igreja com 5.000 membros, poderosa, cheia da graça de Deus, a primeira igreja batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E a filosofia de vida, de ministério, a pregação, a paixão de Mauro, nos encontramos tanto nesses congressos. 51 anos de idade, foi para o céu. A grande paixão de sua vida era uma frase que ele criou, que se chamava chegar junto. As pessoas diziam: pastor Mauro Israel, qual é a sua filosofia de ministério? Chegar junto. O que significa vida cristã para o senhor? Chegar junto. Chegar junto, na dividida com o diabo, botar o pé, não ter medo do solado. Eu gosto de um salmo onde Jesus diz assim: o meu amigo íntimo levantou o calcanhar contra mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o diabo entrou de sola, mas eu acabei com ele. Irmão, quem conhece a Deus, chega junto com o seu irmão. Quem conhece a Deus, chega junto com o seu amigo, companheiro de fé. Quem chega junto, ouve a voz de Deus, louvado seja o Senhor. Dr. Rick Watts disse agora no congresso que não precisa de muita interpretação para entender a palavra de Deus. As coisas que Deus quer que a gente obedeça são claras. Ama teu irmão. Não precisa estudar para chegar agora. Bom, vamos ver aqui o que é que no grego diz a palavra amar. Bom, amar aqui no grego, que isso? Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não precisa rebuscar. Isso é academicismo de professor que não tem o que fazer. Eu gosto da afirmação bíblica que diz que nem os loucos errarão esse caminho, de tão claro, de tão simples, de tão reto que é. E eu me perguntava: por que é que um louco não erra esse caminho? Porque não tem curva, irmão, é reto. O caminho para o céu é uma reta, louvado seja o nome de Deus. O segredo de tudo é conhecer a Deus. Quando a gente conhece a Deus, a gente tem prazer em obedecer. Eu estava conversando agora em Águas de Lindóia com o pastor Josué Campanhã, que foi líder da Mocidade Batista Brasileira durante anos, e era pastor até esta semana, um dos pastores da primeira igreja batista de Vitória do Espírito Santo, uma igreja enorme, uma grande igreja. Vocês terem uma ideia, Espírito Santo é o estado que proporcionalmente tem mais crente do Brasil. E grande parte desta proporção deve-se ao trabalho da primeira igreja batista de Vitória do Espírito Santo. E Josué estava ali, filho da igreja, nascido na igreja, pastor da igreja, com tudo, bom apartamento, carro, salário, desenvolvendo um ministério que estava sendo observado por muitos irmãos e várias denominações desse Brasil, muita gente de olho no ministério de Josué. Quando foi esta semana, o presidente da CEPAL, Dick Duncan, um americano, chamou à frente Josué e a esposa e apresentou os dois como missionários, como novos missionários da CEPAL. E eu conversei um pouquinho com Josué uma tarde. Eu digo: me diga uma coisa, o que foi que aconteceu? Você estava numa igreja enorme, um salário bom, um carro do ano, com um bom apartamento, a igreja onde você nasceu, no meio de sua família, você larga tudo
para não ter sustento, não ter salário, vai agora levantar sustento com outras igrejas, com outros irmãos. O que foi que houve? Ele disse: eu apenas obedeci à voz do Senhor. Quem conhece Deus faz isso. Aos olhos do mundo é uma loucura. Deixou segurança, deixou status, deixou, meus irmãos, uma condição de pastorado invejada por muitos, deixou a tranquilidade que uma grande igreja lhe proporcionava, nome, repercussão no que fazia, e foi para dentro de uma missão para levantar sustento e para morar em Santo Amaro, naquela loucura de São Paulo, pelo prazer e pela paz de obedecer à voz do Senhor. Você conhece Deus? Você sabe que nesse congresso, eu e Carmen, nós fomos ficando nanicos, à medida que nós íamos ouvindo. E eu cheguei a um ponto que já não aguentava mais, e depois oramos juntos e pedimos a Deus que a cada dia nos faça conhecedores dele. Eu lembrei-me de um dia na minha vida, quando o Caio Fábio me procurou e disse: olha, pare de ler, você já leu demais, você já leu muito, pelo amor de Deus, pare de ler e leia a Bíblia só. A gente começa a buscar conhecimento em muitas fontes, em muitos autores, quando o caminho para se conhecer a Deus resume-se ao conhecimento desse livro e a um par de joelhos colado no chão. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem não conhece a Deus faz beiço por qualquer coisa. Quem não conhece a Deus abandona o reino de Deus por qualquer problema. Quem não conhece a Deus quer elogio para si. Quem não conhece a Deus quer engrandecimento pessoal. Quem não conhece a Deus é o mais miserável dos homens. Viver no meio do povo de Deus com a ilusão de que conhece e não conhece é uma miséria. Paulo disse: se a nossa vida se limitasse a esse mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Portanto, amados irmãos, quero convidá-los a que juntos conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é só conhecer, Oséias diz, é conhecer e prosseguir, caminhar, ir para frente, porque Deus é assim: quanto mais você conhece, mais tem para conhecer. Amém?